Olá! Hoje eu trouxe para vocês o passo a passo dessa bolsinha aqui. É um estojinho com as costuras embutidas por dentro e ele fica muito bonitinho, tá? E eu faço muito aqui no ateliê. Então segue aí o passo a passo, espero que vocês gostem. Ela é rápida de fazer e fica uma gracinha. Segue aí o passo a passo dessa fofurinha aqui. Então, para poder fazer esse estojinho, a gente vai precisar de uma medida inteira aqui de 32 por 28. Aí aqui eu já fiz um sanduíche, ó. Eu coloquei o tecido principal, coloquei a manta R2 aqui e já coloquei o forro e já quiltei para poder adiantar. Então, a gente já faz isso tudo aqui e ela fica assim, um retângulo, né, de 32 por 28. Depois eu vou precisar de dois tecidinhos assim, ó, pra gente poder fazer o puxador de 8 por 8. Eu vou deixar as medidas ali. Eu fiz aquele esqueminha, dobrei no meio, assim, passei o ferro pra gente fazer. Vou precisar também de duas medidas aqui, ó, pro acabamento em cima da nossa bolsinha, de 8 centímetros por 30, duas vezes essa medida. E um zíper, aqui de 30 centímetros e um cursor. E aí, opcional, tá? Eu vou usar essa rendinha também para fazer um acabamento bonitinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui? Primeiro, a gente vai pegar esse tecido aqui, ó, de 8 por 30, e a gente vai costurar nessa parte aqui, ó, na parte onde que tá 28 centímetros. Aí a gente vai fazer uma costura aqui do lado avesso, aí eu vou colocar o direito aqui desse acabamento com o avesso aqui e vou passar uma costura aqui, tá bom? Aí, ó, eu passei uma costura aqui, tá? Esse é o meu avesso da minha bolsinha e esse aqui é o direito do acabamento. Aí, eu coloquei, então, o direito do acabamento com o avesso da bolsinha e passei uma costura aqui. Agora, o que eu faço? Eu viro aqui, ó, do lado, ele tá assim, né? Aí, eu viro aqui, ó, desse lado direito, encontro essa parte aqui, até aqui, ó, rente ao tecido da bolsinha. E viro pra cá, assim. Eu gosto de ir no ferro e fazer esse acabamento. A gente vai fazer dos dois lados. Desse lado, ó, vou repetir, a gente encosta aqui assim e vira pra cá. Aí, ela fica com esse acabamento aqui no avesso e no direito fica assim. Então, eu vou no ferro, vou assentar aqui pra costura ficar legal, depois a gente continua. Aí, eu já fui no ferro, eu passei aqui, ó, né, tava assim. Aí, eu dobrei aqui, dobrei de novo e passei um ferro aqui, pra assentar. Isso nas duas extremidades, aqui e aqui, bom? Aí, agora, a gente vai na máquina. E nesse momento, eu gosto de colocar aqui a rendinha. É opcional, tá, pessoal? Mas eu gosto de colocar, eu acho que fica bonitinho. Aí, essa rendinha aqui, ó, de algodão, eu coloco bem na beiradinha e agora eu vou bater a costura aqui em cima, que aí eu já prendo esse debrum aqui e prendo também essa rendinha. Eu vou fazer isso nas duas extremidades, aqui e aqui, tá bom?
Aí, ó, fiz de um lado, ficou assim, ó, rebatidinha, ficou com esse detalhezinho aqui da rendinha. Agora eu vou fazer do outro lado. Então, ficou assim, ó, dos meus dois lados, ó. Ficou com essa rendinha pregadinha e do outro lado também. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso zíper, vai abrir ele aqui, ó. E agora a gente vai costurar bem aqui na beiradinha, tá vendo? Eu vou colocar ele nessa pontinha aqui, ó, bem na beiradinha aqui e vou passar a costura prendendo o meu zíper aqui. De um lado e o outro do outro lado aqui, ó, outra extremidade aqui. Vou costurar ele assim, tá bom? Fiz isso, ó. Já preguei aqui o zíper de um lado e o zíper do outro lado. O avesso, ele vai ficar assim. Se você quiser rebater uma outra costurinha aqui, ó, para deixar o zíper mais preso, você pode fazer também. Eu gosto de rebater, às vezes, duas, porque aí o zíper fica bem presinho aqui atrás. Então, ó, no avesso ele fica assim, e no direito ele vai ficar assim, tá bom? O que que a gente vai fazer aqui agora? Agora, eu vou pegar aqueles dois puxadores, né? Vou dobrar assim e vou passar aqui uma costura nos dois, tá bom? Aí, agora que eu já passei a costura nos dois para fazer o acabamento, eu vou dobrar assim, ó, ao meio aqui, bem certinho, e vou achar o meio aqui da minha bolsinha. Achado o meio, eu vou dobrar esse puxadorzinho, vou aqui, ó, e vou bater onde achei o meio, vou colocar ele aqui e vou bater a costura desse lado e do outro lado. Então, pessoal, costurei aqui, ó, esses dois puxadores aqui no meio. Aí, agora a gente vai vir aqui e vai passar o nosso cursor aqui na nossa bolsinha, tá bom? Ó, feito isso, passado o zíper, vocês vão desvirar a bolsinha, né? E aí, vão achar o meio, ó. O meio aqui do zíper com aquele meio aqui onde a gente colocou o puxadorzinho aqui, tá? Aí, agora a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó, um prendedorzinho pra segurar. Aqui. E do outro lado também. Aqui, ó. Aí, acerta direitinho aqui, dobra ela. E a gente vai passar uma costura desse lado e desse lado. Uma costura reta, ó. Uma costura reta aqui e uma costura reta do outro lado, tá bom? Aí, feito isso, pessoal, ó, eu passei uma costurinha reta aqui e uma costurinha reta desse lado aqui. Aí, agora, para poder dar um acabamento, eu pego um viés aqui de 3 centímetros, da mesma cor do forro, e vou passar aqui, ó, aqui, depois eu vou desvirar dos dois lados e vou fazer o acabamento aqui nessa parte interna, tá bom? Aí, a gente costura assim, ó, aqui desse jeito, depois eu vou virar pro outro lado aqui, ó, assim, e vou costurar aqui. Aí, vai ficar esse acabamento aqui atrás, dentro da bolsinha, tá bom? Ó, aí fiz isso nos dois lados, ficou o acabamento da minha bolsinha aqui. Agora, a gente vai desvirar essa bolsinha do lado direito. Aí, eu já desvirei a bolsinha, ela ficou assim, né? Se quiser deixar assim, também fica bem bonitinha. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei e fiz uma marcação de 2 por 2 aqui, uma caixinha de leite nos 4 lados e do lado direito mesmo. Feito isso, a gente vai pegar e vai fazer uma costura aqui, ó, do lado direito mesmo dessa bolsinha. Aí, eu costurei aqui, ó, do lado avesso e vou cortar bem próximo da minha costura, tá vendo? Depois de cortado, eu vou desvirar de novo, vou virar pro lado avesso e vou rebater uma costura aqui.
Aí eu passei a costura, então, aqui desse lado e ficou assim. Aí você... Então, pessoal, aí depois que eu desvirei a minha bolsinha, ela ficou assim, ó. Ela fica bem fofinha. Aqui por dentro ela fica com um acabamento bem legal, ó. Né? Porque a costura fica embutida aqui, ó. Então, a gente fica com um acabamento perfeito essa bolsinha. Por dentro também, né? E ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para todas.